Depois do escândalo, o INSS vai suspender todos os descontos em pensões e aposentadorias, com a garantia de que o dinheiro será devolvido. Polícia Federal faz operação contra fraudes em benefícios pagos a venezuelanos. Presidente Lula nomeia e dá posse no mesmo dia ao novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira. Governo chinês desmente o presidente dos Estados Unidos e nega que tenha iniciado negociações sobre tarifas. Donald Trump pede que colega russo Vladimir Putin pare de lançar ataques à Ucrânia. Onça que atacou e matou caseiro no Mato Grosso do Sul é capturada bem abaixo do peso. Consumidores aderem à onda dos joguinhos em plataformas de vendas online para ganhar descontos nas compras. E com imagens de satélite é possível ter uma dimensão sobre como a Terra mudou nos últimos 50 anos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Controladoria Geral da União anunciou a suspensão de todos os descontos feitos por sindicatos e associações nas pensões e aposentadorias. Além disso, garantiu que os recursos serão devolvidos. Um escândalo de mais de 6 bilhões de reais. Detalhe é que o esquema já havia sido denunciado. 2023. Esse foi o ano que os auditores do Tribunal de Contas da União identificaram graves irregularidades no sistema de convênios do INSS. Segundo o órgão, haviam fortes indícios de fraude e desvio de recursos destinados a aposentados e pensionistas. Apesar das recomendações formais para corrigir os problemas emitidas no início de 2024, as providências não foram adotadas. A falta de ação diante dessas determinações levou ao afastamento de Alessandro Stefanuto da presidência do INSS, posteriormente exonerado por decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi respaldada pelo TCU, que apontou o descumprimento de normas internas do INSS relacionadas à autorização de descontos de mensalidades por entidades de aposentados e pensionistas. O órgão destacou que houve desrespeito à exigência de apresentação de documentos formais, como termos de filiação e autorizações de desconto, para que entidades pudessem efetuar débitos nas aposentadorias. Ainda assim, gestores do Instituto autorizaram os descontos, contrariando expressamente a regulamentação vigente na época. Outro ponto destacado pelo tribunal foi o crescimento do número de filiados a associações, indicando possível fraude. De acordo com o levantamento, o total de associados saltou de pouco mais de 2 milhões em dezembro de 2021 para mais de 5 milhões no final de 2023. Entidades como a Ambec, que contava com apenas 3 associados em 2021, chegaram a registrar mais de 600 mil 2 anos depois. Além da fragilidade nos controles internos, o TCU apontou a falta de recursos humanos como agravante. A divisão de consignação em benefícios responsável pela fiscalização desses processos contava com apenas 3 servidores. Para o tribunal, a estrutura deficiente compromete a capacidade de supervisão e torna inviável autorizar descontos sem o devido controle. A operação deflagrada pela Polícia Federal com apoio da CGU apura um esquema de fraudes em convênios com o INSS voltados à cobrança de mensalidades associativas. O prejuízo estimado causado aos beneficiários entre 2019 e 2024 ultrapassa os 6 bilhões de reais. Segundo o relatório da CGU, o valor total das cobranças indevidas desde 2016 pode chegar a quase 8 bilhões. Dentre os mais de 1.000 beneficiários ouvidos, mais de 97% informaram que não tinham autorizado nenhum tipo de desconto. Durante a operação, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, além de 6 prisões temporárias e ordens de sequestro de bens que somam mais de 1 bilhão de reais. 6 servidores públicos também foram afastados de suas funções. Devido à gravidade da situação, a Advocacia Geral da União criou um grupo especial de 8 advogados para atuar na recuperação dos valores descontados de forma indevida dos beneficiários. A atuação ocorrerá tanto na esfera judicial quanto administrativa. A AGU informou que pretende responsabilizar
notificar as entidades envolvidas e buscar a devolução integral dos recursos desviados. O governo federal planeja restituir os beneficiários lesados. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, cada caso será analisado individualmente e os valores indevidamente descontados deverão ser devolvidos. O ministro ainda cogitou a possibilidade de utilizar bens apreendidos, como veículos de luxo, joias e dinheiro em espécie, para ajudar a ressarcir os aposentados. A condução da crise gerou tensão entre o presidente Lula e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Isso porque, mesmo após Lula ordenar a demissão de Stefanuto, Lupe não comunicou oficialmente a exoneração durante entrevista coletiva em que detalhava a operação. Ao contrário, defendeu Stefanuto e assumiu a responsabilidade por sua nomeação. Após o episódio, a exoneração foi publicada pela Casa Civil no Diário Oficial da União. Internamente, a avaliação do governo é de que, embora não haja provas diretas ligando Stefanuto às fraudes, sua omissão diante dos alertas configura uma falha grave. Segundo informações da equipe da CGU, o então presidente do INSS optou por uma solução alternativa de biometria para prevenir fraudes, contrariando recomendações técnicas, o que teria facilitado a continuidade do esquema. A Polícia Federal realizou 2 operações contra golpes em benefícios sociais para venezuelanos que vivem em Roraima. A investigação teve como alvo um ex-delegado da Polícia Civil e 7 advogados. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 8 suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude em benefícios sociais como Auxílio Brasil, Bolsa Família e assistência à pessoa idosa. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor de R$16 milhões e o afastamento de funções públicas. A ação mirou um detetive aposentado da Polícia Civil e 7 advogados em Roraima. A cidade faz fronteira com a Venezuela e os estrangeiros que cruzam a passagem são as vítimas do golpe. Os servidores públicos inseriam dados falsos no CadÚnico para criar e vender falsos comprovantes de residência no Brasil para que os estrangeiros pudessem requisitar o benefício no INSS. Após a garantia do esquema, as vítimas retornavam ao país de origem. O delegado era responsável por garantir o recebimento de valores irregulares, desviando os recursos dos programas sociais. O pagamento do benefício na cidade saltou de R$328 mil para mais de R$1 milhão em 3 anos devido ao golpe. A Polícia Federal informou que agora tem provas e por isso pediu que a Procuradoria-Geral da República abra uma ação contra 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eles são acusados de vender sentenças. De acordo com a Polícia Federal, os desembargadores participaram de um esquema de vendas de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O delegado do caso afirmou que deixou de formalizar o indiciamento dos magistrados em razão do entendimento do Supremo de que o ato é incabível, em casos de investigação vinculada a pessoas com foro especial. Segundo o relatório, os desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sidney Sonsini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva e Sérgio Fernandes Martins cometeram crimes de corrupção com a venda de decisões judiciais, assim como os desembargadores aposentados Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Divoncir Schneiner Maran. Cristiano Zanin manteve o afastamento de Alexandre, Marcos José, Sidney e Vladimir no tribunal. Já as medidas contra Martins foram revogadas por Zanin e, em dezembro, a pedido da PGR, pelo fato dele ter apresentado a documentação que justificariam as transações bancárias questionadas pela polícia. Os magistrados e demais investigados foram alvos da Operação Última Ratio, em outubro do ano passado, que investigou os crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário. Segundo a investigação, as quebras de sigilo de comunicações que fundamentaram a operação apontaram que as negociações sob suspeitas aconteciam por meio dos filhos dos desembargadores afastados. De acordo com a PF, esses filhos usariam seus escritórios para burlar mecanismos de rastreamento do fluxo de dinheiro, como foi o caso da filha do desembargador Sidney Pimentel, que ganhou dinheiro em espécie proveniente das supostas vendas de decisões de seu pai.
E na casa do também desembargador Júlio Cardoso foram apreendidos cerca de 3 milhões de reais, também em espécie pela Polícia Federal. O defensor de Sidney Pimentel, Pier Paolo Cruz Bottini, disse em nota que seu cliente nunca atuou em casos em que seus filhos fossem advogados. A defesa de Sérgio Martins classificou a afirmação da Polícia Federal de estapafúrdia e negou a prática de qualquer ato de corrupção por seu cliente. As defesas dos demais investigados não foram localizadas. E o principal suspeito de matar a estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira. O homem estava foragido quando a justiça ordenou sua prisão temporária. Segundo a investigação, Bruna Oliveira da Silva foi sequestrada e sofreu tortura e violência sexual antes de morrer. A justiça havia decretado a prisão temporária contra o principal suspeito, mas o homem identificado como Esteliano Madureira foi encontrado morto em São Paulo uma semana depois do crime. O corpo foi localizado pela Polícia Civil, coberto por uma lona azul, com lesões e as pernas amarradas. Segundo o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, a suspeita é que o acusado foi torturado e morto pelo Tribunal do Crime, um julgamento clandestino feito por integrantes de facções criminosas. As vítimas costumam ser membros de quadrilhas ou grupos rivais, que cometeram infrações ou crimes como agressão, estupro e homicídio. O acusado é sequestrado e julgado com direito à defesa, e pode ser absolvido caso os criminosos sejam convencidos de sua inocência. Caso contrário, o réu é executado. E a seguir, governo chinês desmente o presidente dos Estados Unidos e nega que tem iniciado negociações sobre tarifas. E consumidores aderem à onda dos joguinhos em plataformas de vendas online para ganhar descontos nas compras. As empresas de comércio online estão apostando suas fichas nos joguinhos. Quanto mais pontos, mais descontos para os consumidores. A estratégia está dando certo. Muitos ainda não conhecem, mas uma nova tendência que tem ganhado popularidade entre consumidores no Brasil são os joguinhos disponibilizados em aplicativos de e-commerce. A novidade virou uma das principais iscas utilizadas por empresas do ramo do varejo, como Shein e Shopee, para atrair os consumidores brasileiros. Com uma estratégia simples, porém eficaz, as empresas passaram a disponibilizar jogos em suas plataformas digitais, que além de atrair com base no entretenimento, podem gerar recompensas, como descontos em compras nos sites das lojas. Entretanto, as recompensas são definidas por uma somatória de pontos, que são concedidos através do desempenho nos jogos e no check-in diário. Em algumas plataformas, esses pontos possuem data de expiração, incentivando os consumidores a realizarem compras em curto prazo. Segundo especialistas, a estratégia tem dado retorno, atraindo centenas de milhares de consumidores diariamente, além de amplificar campanhas de marketing e expor usuários a uma maior oferta de produtos, aumentando a chance de compra. A China negou estar em negociações tarifárias com o governo de Donald Trump e exige que os Estados Unidos revoguem todas as tarifas unilaterais. A declaração afasta os rumores de que as duas maiores economias do mundo teriam iniciado discussões comerciais. Pequim disse que não há negociações em andamento com os Estados Unidos sobre tarifas impostas por Donald Trump, apesar de sinais recentes da Casa Branca de que poderia haver um alívio nas tensões comerciais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que o país buscará fazer um acordo justo de comércio com a China e destacou que todos os países querem fazer acordos sobre a política tarifária recíproca adotada pelos norte-americanos. Atualmente, os Estados Unidos
aplicaram tarifas de até 245% sobre produtos chineses, medida adotada no início do mês. Em resposta, a China anunciou novas tarifas e restringiu exportações de minerais estratégicos aos americanos. Autoridades chinesas apontaram outras condições para retomar o diálogo, como respeito mútuo, a nomeação de um interlocutor específico por parte de Washington e maior consistência nas posições americanas, incluindo temas como sanções e Taiwan. De acordo com o Ministério do Comércio chinês, qualquer informação sobre progresso em conversas bilaterais não tem fundamento. A China e os Estados Unidos não realizaram consultas ou negociações sobre tarifas, muito menos chegaram a um acordo chamando os relatos de informações de notícias falsas. As declarações sugerem que os recentes comentários do presidente Donald Trump, que indicou a possibilidade de reduzir as tarifas, não são suficientes para aliviar as tensões. Trump afirmou que as negociações com a China continuam abertas, mas o presidente Xi Jinping tem resistido ao contato direto. A China exigiu que os Estados Unidos revoguem todas as tarifas unilaterais impostas ao país asiático. Além de endurecer o tom, o governo chinês negou que haja qualquer negociação comercial ativa com os americanos. O clima entre os dois países continua tenso também no âmbito militar. O Ministério da Defesa chinês criticou o que chamou de visão tendenciosa por parte de autoridades americanas, o que, segundo eles, dificulta o engajamento entre as Forças Armadas de ambos os países. A declaração de um diretor do Banco Central dos Estados Unidos de que talvez seja necessário reduzir a taxa de juros antes do previsto mexeu com o mercado financeiro em todo o mundo. É que as tarifas de Donald Trump já estão provocando revisão das projeções de crescimento de grandes empresas, o que sempre é prenúncio de demissões. A alternativa para evitar este cenário seria baixar os juros. No Brasil, o dólar caiu quase 0,5% e terminou o dia cotado em R$ 5,69. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,79% aos 134.580 pontos, o nível mais alto desde setembro do ano passado. Os defensores da exploração de petróleo no governo Lula e no Congresso afirmam que a receita dos combustíveis fósseis vai financiar a transição energética no Brasil. Na prática, não é isso que está acontecendo. A constatação é de um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, que detalhou como foram distribuídos os mais de 108 bilhões e 200 milhões de reais que o Brasil arrecadou com a exploração petroleira em 2024, com royalties, participações ou bônus por contratos. Quase 60 bilhões de reais foram repassados a estados e municípios, mais a metade para o Rio de Janeiro ou cidades do estado fluminense, que não têm instrumentos de transparência e controle sobre esses recursos. Há ainda 8 bilhões e 700 milhões de reais paralisados em disputas na Justiça e mais de 30 bilhões de reais em dividendos pagos pela Petrobras. Esse valor foi separado total e é utilizado para pagamento da dívida interna, informou o INESC. O debate nacional sobre a ampliação da exploração de petróleo tem como foco atual a bacia Foz do Amazonas, na chamada margem equatorial do país. A investida mais recente começou ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou fazer o Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA, liberar a Petrobras para perfurar o local, mas não conseguiu. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu em 2023 e, a despeito do discurso climático e da resistência da ala ambiental comandada pela ministra Marina Silva, pressiona pelo menos o desfecho. Segundo Lula, a Petrobras tem experiência para explorar petróleo em águas profundas. Em fevereiro, o presidente discursou que serão cumpridos todos os ritos para evitar estragos na natureza, pois é dela que virá o dinheiro para construir a sonhada transição energética. A receita arrecadada com a exploração do petróleo explodiu após o início da exploração do pré-sal, que hoje representa cerca de 80% do total arrecadado.
O INESC cruzou a base de dados, a receita arrecadada líquida do petróleo, com a fonte da despesa do orçamento da União de 2024. As áreas que mais receberam desses recursos são saúde e educação, 11 bilhões de reais em seus ministérios e 16 bilhões de reais do Fundo Social, porque há a obrigação de que parte desse dinheiro seja empregado nelas. Para a transição energética ou clima, não há regras similares, mas uma profunda lacuna entre promessa e realidade, como define o INESC. As únicas duas despesas diretamente ambientais alimentadas por renda do petróleo são verbas do Ministério do Meio Ambiente, que somaram 168 milhões e 300 mil reais no último ano, ou menos de 0,2% dos 102 bilhões de reais. Na pasta de Minas e Energia, quase metade dos recursos começaram o último ano destinados a atividades que até podem contribuir para energias limpas. Procurado, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a destinação dos recursos obedece a regras, que não cabe à pasta, mas que em 2024 houve 1 bilhão e 800 mil reais em recursos privados aportados para projetos de energia sustentável. O número de golpes via Pix identificados pelo Banco Central aumentou no ano passado e atingiu 6 bilhões e meio de reais. O número de registros cresceu cerca de 80% em relação a 2023, quando tiveram 2 milhões e 600 mil queixas. O Banco Central afirmou que 459 milhões de reais foram devolvidos. Ao todo, foram 5 milhões de pedidos de restituição de valores. Nos casos que não foram devolvidos, as contas que receberam as transações financeiras muitas vezes foram canceladas ou até mesmo estavam zeradas. Em casos aprovados, a devolução poderia ser parcial, levando em consideração a quantia restante na conta destinatária do Pix. A análise leva 7 dias e o dinheiro pode ser devolvido em até 96 horas, o equivalente a 4 dias. Se a inspeção da instituição considerar como não golpe, a quantia da conta do recebedor é desbloqueada. Uma das cidades históricas de Minas Gerais vive em alerta o tempo todo em razão das barragens que existem por lá. Congonhas é conhecida por possuir um dos maiores acervos do escultor Aleijadinho. Nas ruas de Congonhas, placas com o alerta rota de fuga estão espalhadas nas calçadas. Junto a elas estão setas que apontam para áreas mais elevadas do município histórico do estado mineiro. O motivo da sinalização está no horizonte. A barragem Casa de Pedra, uma estrutura com capacidade para conter 65 milhões de metros cúbicos erguida no meio da cidade. Quase 10 anos desde o desastre de Mariana, ocorrido a 70 quilômetros dali, a outra construção em Congonhas continua preocupando e causando adoecimento mental entre moradores, segundo o movimento atingido por barragens. Próximo à barragem em Congonhas, vivem 4.330 pessoas. Outros 12 mil estão dentro da zona de autossalvamento, território demarcado pela prefeitura equipado com sirenes para uma possível evacuação em caso de risco de rompimento. A Companhia Siderúrgica Nacional assegura em nota que a barragem é segura, estável e sem risco de se romper. Já nos cálculos do movimento atingidos por barragem, os moradores teriam 8 segundos para fugir da lama no caso de um eventual colapso. O Ministério Público de Minas Gerais destacou em janeiro desse ano o aumento de relatos de pessoas fazendo uso de medicamentos controlados, incômodo com a desvalorização dos imóveis e medo dos dias de fortes chuvas devido ao risco de rompimento da barragem. O objetivo da promotoria e dos movimentos sociais é avaliar de forma preventiva a saúde mental da população que vive próximo das barragens e ter uma noção dos impactos na saúde mental em caso de um possível acidente. O temor dos moradores de Congonhas é que o aconteceu em Mariana em 2015 e em Brumadinho em 2019 se repita novamente. E veja a seguir, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, não colocou o projeto de anistia aos condenados de 8 de janeiro em regime de urgência.
E o presidente Lula nomeou e deu posse no mesmo dia ao novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira. Aumentou a tensão na Câmara dos Deputados por causa do projeto de anistia aos condenados pelas manifestações de 8 de janeiro. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, conseguiu um acordo com 14 partidos para isolar o PL e o Partido Novo, mas eles querem bloquear a pauta. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, articulou com líderes das principais bancadas da Casa uma estratégia para adiar a votação do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, defendido como prioridade pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A movimentação teve como objetivo central reduzir a pressão imposta pela legenda e abrir espaço para novas negociações nos bastidores. Com o apoio de partidos de centro e também de centro-direita, Mota tenta dividir a responsabilidade sobre o andamento da proposta, deixando o PL, que atualmente possui 92 deputados, e o Partido Novo, com 4 representantes, como os únicos a insistirem na tramitação urgente do projeto. A justificativa dos aliados de Mota é que o texto precisa ser aprimorado antes de ir ao plenário, além da necessidade de focar em temas considerados mais urgentes, como economia, saúde e segurança pública. A proposta de anistia tem sido motivo de tensões dentro da Câmara. O PL cobra que o presidente da Casa coloque o requerimento de urgência em votação, o que permitiria que o texto fosse analisado diretamente no plenário sem passar pelas comissões. Hugo Mota, no entanto, resiste, tentando evitar um enfrentamento com o STF e busca uma solução intermediária que suavize as punições impostas aos réus, sem, no entanto, anistiá-los integralmente. Ontem, enquanto o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, ameaçava romper com Mota e travar a distribuição de emendas parlamentares, o presidente da Casa reunia-se com líderes de 14 partidos para firmar uma estratégia de isolamento do PL. O encontro foi precedido por um jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com os mesmos parlamentares. Antes disso, Mota já havia conduzido conversas com lideranças do Centrão para debater alternativas à pressão crescente pela votação imediata. O plano desses partidos é propor que o texto da anistia seja melhor debatido com as bancadas antes de qualquer deliberação no plenário. Mota também já havia sugerido a Bolsonaro que apresentasse uma nova versão do projeto mais enxuta e que contemplasse apenas algumas penas consideradas exageradas, mantendo punições para atos como depredação de patrimônio público. Embora o ex-presidente tenha sinalizado positivamente, nenhuma nova proposta foi oficialmente protocolada até o momento. O texto atual da proposta, elaborado pelo deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, inclusive aliado de Bolsonaro, prevê anistia a todos os que participaram de manifestações de cunho político ou eleitoral desde o segundo turno das eleições de 2022, incluindo os que financiaram ou organizaram, até mesmo participaram dos atos. A abrangência da proposta divide juristas e levanta dúvidas sobre um possível benefício também ao próprio ex-presidente. O líder do PL na Câmara afirmou que a relação com o Hugo Mota está sob risco caso a urgência do projeto não seja pautada imediatamente. Segundo ele, o partido está disposto a rever o acordo de divisão das emendas de comissão, que hoje destina 30% dos recursos ao partido que comanda a comissão e distribui os outros 70% por meio da presidência da Câmara. Um novo boletim médico informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve piora clínica. Bolsonaro está na UTI de um hospital de Brasília desde o dia 13 de abril. Nos novos exames, foi diagnosticado uma elevação da pressão arterial e piora do fígado. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro continua em jejum oral e com a nutrição exclusiva. E a expectativa é de refazer alguns exames o mais rápido possível para ter um diagnóstico melhor. Jair Bolsonaro está na unidade de tratamento intensivo do Hospital DF Star, em Brasília. Desde o dia 13 de abril, ele fez uma cirurgia para corrigir complicações no intestino que o acompanham desde as eleições de 2018, quando ele tomou uma facada em Juiz de Fora. Mesmo internado, Bolsonaro recebeu um oficial de justiça que o intimou na ação da tentativa de golpe de Estado. O ex-chefe de Estado segue com a orientação de só receber visitas de familiares e ainda não tem previsão de alta.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em negócios da BR Distribuidora. Fernando Collor, atualmente com 75 anos de idade, governou o Brasil entre 1990 e 92, quando sofreu impeachment. Uma das medidas que marcaram o seu governo foi o Plano Brasil Novo, quando 80% do dinheiro da poupança dos brasileiros foram confiscados. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão e o início imediato da pena. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, marcou uma sessão virtual para amanhã, às 11 horas, para que os outros ministros da Corte analisem a decisão de Alexandre de Moraes. O novo ministro das Comunicações tomou posse hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Frederico de Siqueira para ocupar o lugar de Juscelino Filho, que deixou o ministério após ser denunciado por supostas irregularidades na destinação de emendas. Frederico de Siqueira Filho é engenheiro e dirigia a Telebrás. O novo ministro das Comunicações possui mais de 26 anos de experiência no setor de telecomunicações e tecnologia da informação. A posse já ocorreu durante um encontro no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nomeou Frederico de Siqueira Filho ao cargo de ministro das Comunicações. A indicação de Frederico de Siqueira partiu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, após o deputado federal Pedro Lucas Fernandes Maranhão recusar o convite para chefiar o ministério. Em nota divulgada após o encontro com Lula, o novo ministro prometeu uma atuação técnica, responsável e orientada por resultados, à frente das comunicações. Abre aspas, agradeço profundamente honrado pela confiança depositada em mim e aceito a missão para liderar uma pasta tão estratégica e transformadora para o país. Fechar aspas. O comando do ministério estava vago há 2 semanas. O ministro Frederico de Siqueira assume o lugar de Juscelino Filho, que deixou o ministério após ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal por supostas irregularidades na destinação de emendas parlamentares por meio da campanha de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. Os crimes teriam ocorrido quando Juscelino Filho ainda era deputado. Ele teria direcionado recursos para Vitorino Freire, no Maranhão, cidade na qual sua irmã era prefeita. Há ainda as suspeitas de que ele tenha recebido propina por meio de empresas de fachada. Na avaliação de congressistas do União Brasil, a indicação do atual presidente da Telebrás para o Ministério das Comunicações não deve mudar a correlação de forças na bancada em favor do governo. Parlamentares argumentam que o formato de articulação política está esgotado e que a bancada vai continuar votando em favor apenas daquilo que considerar o melhor para o país e para a população brasileira. Uma juíza impediu a administração de Donald Trump de implementar mudanças sugeridas pelo governo sobre como conduzir as eleições federais. O presidente norte-americano propôs a comprovação de cidadania no formulário federal de registro eleitoral, além de outras alterações que foram requeridas em um decreto em março, onde argumenta a falta de proteções básicas. A juíza decidiu a favor de grupos de defesa do direito ao voto e de democratas, dando direito para que a exigência de cidadania seja cancelada. Além disso, impediu que a parte do decreto que exigia que beneficiários de assistência pública tivessem cidadania verificada fosse aprovada. A defesa do presidente americano afirmou que a liminar não era necessária. Afinal, o decreto não tinha sido instalado. O presidente dos Estados Unidos criticou o ataque feito pela Rússia a Kiev, na Ucrânia, na madrugada desta quinta-feira. O bombardeio, segundo o governo ucraniano, foi um dos piores desde o início da guerra à capital ucraniana e deixou 9 mortos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para interromper os bombardeios na Ucrânia. Ele escreveu em sua rede social, abre aspas, "Não estou satisfeito com os ataques russos a Kiev. Não é necessário e o momento é muito ruim." E acrescentou, "Vladimir, pare. 5.000 soldados estão morrendo por semana. Vamos concluir o acordo de paz", disse Trump na mensagem direcionada a Putin. No ataque mais recente, a Rússia disparou uma série de mísseis e drones contra Kiev, matando ao menos 9 pessoas, ferindo mais de 70, de acordo com o ministro do Interior, Igor Klimenko. Moradores do distrito de Sviatoslansky, em Kiev, descreveram cenas apocalípticas quando a localidade foi atingida. Olena Davidjuk, advogada de 33 anos, falou sobre o ataque. "Fui acordada por uma explosão. Saí correndo para o corredor com os meus vizinhos. Moro atrás dessa casa. As janelas começaram a cair. O vidro começou a se estilhaçar. As portas começaram a cair das dobradiças, com gesso, com tudo. Depois descemos as escadas e houve explosões e explosões de novo." Antes da reação de Trump, o governo russo já havia declarado que concordava com o presidente dos Estados Unidos em outra questão, a Crimeia. Na véspera, Trump havia afirmado que a Ucrânia perdeu há anos a península localizada no Mar Negro, anexada pela Rússia em 2014, sem o reconhecimento da comunidade internacional. A proposta, no entanto, foi rejeitada por Kiev. O governo ucraniano insiste que não aceitará abrir mão da Crimeia em troca de um acordo com Moscou. Para Zelensky, o Kremlin está tentando exercer pressão sobre os americanos ao lançar um ataque massivo contra a Ucrânia. Segundo ele, a Rússia também está pressionando os Estados Unidos, afirmou o ucraniano durante entrevista coletiva na África do Sul, que este é mais um motivo para o ataque de hoje. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse durante visita a Madagascar que não se pode esperar que Zelensky aceite os termos de cessar-fogo enquanto Kiev está sendo bombardeada. O ataque desta quinta coincidiu com os esforços diplomáticos até então mal sucedidos de Trump, que durante sua campanha prometeu acabar com a guerra em 24 horas. A Rússia, que lançou seu ataque militar ao vizinho em fevereiro de 2022, atualmente ocupa quase 20% do território da Ucrânia e, além da Crimeia, reivindica 4 outras regiões ucranianas como suas. E a seguir, onça que atacou e matou caseiro no Mato Grosso do Sul é capturada bem abaixo do peso. E com imagens de satélite, é possível ter uma dimensão sobre como a Terra mudou nos últimos 50 anos. A Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul capturou a onça que matou o caseiro de uma fazenda de Aquidauana. O animal, que está abaixo do peso, foi levado para ser melhor avaliado. A onça foi capturada na madrugada de hoje em uma ação que contou com 10 policiais militares ambientais na região do pesqueiro Touro Morto, no Pantanal sul-mato-grossense. O animal atacou e matou na última segunda-feira, em uma fazenda de Aquidauana, o caseiro da propriedade, Jorge Ávalos, que tinha 60 anos de idade. De acordo com a PMA, Polícia Militar Ambiental, a onça foi localizada nas proximidades onde o caseiro foi atacado. Agora ela será transportada para o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica em Campo Grande. Moradores da região relataram aos policiais que a presença de onças nessa área é bastante comum. Essas imagens de câmera de segurança, por exemplo, mostram uma onça passeando no mês passado na mesma fazenda onde o caseiro foi morto. Profissionais que trabalham na conservação da espécie estão usando as redes sociais para alertar que é necessário aguardar as investigações para entender o que aconteceu, já que casos de ataques de onças a humanos, sem que sejam provocadas, são extremamente raros. É importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, a onça pintada não é, por natureza, um animal perigoso para o ser humano. É um felino reservado que evita o contato com as pessoas e não representa ameaça direta quando não há uma provocação ou interferência humana. Casos de ataques não provocados por ações humanas são extremamente raros. Segundo, a presença da onça pintada no Pantanal não é apenas um símbolo da biodiversidade brasileira, mas é também uma fonte vital de renda para milhares de famílias que vivem do turismo de observação de fauna. Esse tipo de atividade fomenta a conservação da espécie e do seu habitat, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Esse caso que aconteceu não é motivo para demonizarem as onças, nem para você desistir de visitar alguns lugares selvagens como o Pantanal. Um grupo enorme de profissionais envolvidos com ecologia e conservação de onças, do qual eu faço parte, está acompanhando esse caso de perto e nos colocamos à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento. Por fim, eu volto a frisar aqui que as circunstâncias desse ocorrido ainda estão sendo investigadas e agora é fundamental aguardar a apuração dos fatos
antes de qualquer conclusão definitiva. Mais uma vez, meus pêsames, meus sentimentos para a família dessa pessoa, mas eu reforço que as onças não são vilãs. Na semana passada, um homem chegou a gravar um vídeo em que Jorge aparece. Ele chama a vítima de cunhado e mostra rastros de onças ao lado da casa onde Jorge trabalhava. Eles relatam que, pelas imagens, parecia que os felinos poderiam estar brigando no momento em que passaram perto da residência. Foi realmente um meteoro que caiu ontem em Santa Catarina. O fenômeno foi verificado em algumas cidades do sul do país e circulou pelas redes sociais. O objetivo de estudiosos agora é achar algum dos fragmentos do meteoro. Um fenômeno luminoso surpreendeu os moradores da região sul do país próximo às 7 horas da noite. Algumas pessoas avistaram uma luz de alta intensidade nos céus da região e logo as imagens chamaram a atenção nos grupos de mensagem. Veio a confirmação por parte dos estudiosos. Era sim um meteoro. Agora as buscas são pelos fragmentos que foram deixados pelo fenômeno. A grande maioria dos meteoros, eles desintegram, eles pulverizam pela passagem dele na atmosfera. É muita energia, é muita velocidade, é muito calor. Mas esse, especialmente nos vídeos, a gente consegue ver ele se fragmentando. Então existe sim uma expectativa, uma torcida de que os fragmentos dele tenham caído na nossa região e que possam aí, quem sabe, serem encontrados. Nessa semana está em atividade uma chuva de meteoros chamadas Líridas, que está na atmosfera e deve seguir até o próximo dia 30. E esse meteoro, de acordo com os especialistas, deve fazer parte dessa ação. O Maurício possui a maior coleção de meteoritos do estado de Santa Catarina. É uma das maiores do país também, que fica em exposição diariamente no Parque Astronômico Albert Einstein, em Criciúma, sul do estado. A entrada é gratuita para que as pessoas possam observar essas peças, mas que, para o estudioso, presenciar tão de perto um fenômeno como esse é uma sensação indescritível. Para mim foi um evento fantástico, né? Uma felicidade, uma euforia, eu acompanhando os vídeos, o pessoal me informando, tu me encaminhando as informações e eu animadíssimo, né? Infelizmente não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas pelos vídeos já vou acompanhando. Agora fico na torcida aí de quem sabe alguém encontrar os fragmentos. Um foguete chinês transportando 3 astronautas para a estação espacial do país decolou nesta quinta-feira do centro de lançamento de Jiuquan. Pequim injetou bilhões de dólares em seu programa espacial para alcançar o que chama de sonho espacial do povo chinês. A China enviou uma nova equipe de astronautas para a sua estação espacial. O foguete chinês, transportando 3 astronautas de 46, 40 e 35 anos, decolou do centro de lançamento de Jiuquan. Esse é o primeiro voo espacial dos 3 astronautas. Centenas de pessoas aplaudiram e, com buquês nas mãos, bandeiras nacionais e miniaturas, lutaram as ruas da base espacial hora antes do lançamento para se despedir dos astronautas. A segunda maior economia do mundo tem planos ousados de enviar uma missão tripulada à Lua até o final da década e, eventualmente, construir uma base na superfície lunar. O foguete Longa Marcha 2F decolou em uma nuvem de chamas e fumaça na base de lançamento de satélites de Jiuquan, no deserto do noroeste da China. Pequim injetou bilhões de dólares em seu programa espacial nos últimos anos, em um esforço para alcançar o que o presidente Xi Jinping descreve como o sonho espacial do povo chinês. A nova equipe vai dar continuidade a experimentos físicos e biológicos no espaço. Pela primeira vez serão levadas planárias, uma espécie de verme aquático conhecido por suas habilidades regenerativas, para a órbita. A equipe também vai instalar equipamentos de proteção contra detritos espaciais, realizar caminhadas espaciais, reabastecer suprimentos e fazer manutenção geral. Por alguns dias, eles vão conviver com os integrantes da missão anterior, cujo retorno à Terra está previsto para 29 de abril. Imagens mostram que a Terra sofreu mudanças nos últimos 50 anos. Em 1972, foi a primeira vez que cientistas apresentaram ao mundo a primeira foto da Terra tirada do espaço, feita pela tripulação da Apollo 17.
A tripulação da Apollo 17, o comandante Eugene Cernan, o piloto do módulo de comando Ronald Evans e o piloto do módulo lunar Harrison Jack Schmitt observavam sua casa se distanciar enquanto viajavam para o espaço na última missão tripulada à Lua. Olhando para a Terra, Cernan comentou: "As nuvens parecem ser muito artísticas, muito pitorescas. Algumas giram no sentido horário, mas parecem ser muito tênues. Você pode ver através destas nuvens a água azul abaixo. É uma imagem perene da beleza, mas também da vulnerabilidade do nosso planeta à deriva na vastidão do universo que não abriga nenhum outro sinal de vida que tenhamos conseguido detectar até hoje. Mas nosso planeta também é um planeta de grandes mudanças. Os movimentos tectônicos que deslocam as massas terrestres são lentos demais para que nossos olhos percebam. No entanto, outra força, a própria humanidade, vem remodelando nosso planeta em um ritmo que podemos ver. A urbanização, o desmatamento, a poluição e as emissões de gases de efeito estufa estão alterando a aparência da Terra. Estas primeiras fotos da Terra foram tiradas pela tripulação que se revezou no uso da câmera a bordo, uma Hasselblad 500L analógica manual com filme Kodak de 70mm, fascinada pela visão da Terra vista do espaço. A tecnologia de hoje usa equipamentos com lentes muito mais potentes, que possibilita aos cientistas perceberem as grandes e pequenas mudanças que ocorreram ao longo dessas 5 décadas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.